Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que vai debater a Emenda Constitucional 95 e seu impacto dos desafios à saúde, já que ela trata principalmente sobre sua tributação e seu regime de gastos. O evento vai acontecer hoje à tarde e amanhã com importantes atores da sociedade de diversos setores, para que a gente possa ver o impacto dessa emenda constitucional e como a melhor forma desse enfrentamento. Então, acho que a expectativa do evento é muito relevante nessa conjuntura que se abre de um novo governo, esse debate sobre o regime fiscal, sobre as consequências do regime fiscal para a saúde. Eu diria assim, nada mais oportuno e relevante do que esse seminário que está sendo organizado pelo CONASEMES. Eu vou falar ao contrário, não é? Acho que a maioria das pessoas estão muito preocupadas com a consequência que isso tem para o SUS, que de fato é uma consequência devastadora, não é? A restrição de gastos públicos para a saúde é alguma coisa assim insólita, inclusive no mundo, não é? Há uma tendência de elevação de gastos públicos e nós estamos entrando então, nessa trajetória de redução dos gastos. Mas eu vou falar especificamente de um outro fenômeno, que são as empresas privadas, uma parte do setor privado assistencial que ganha com a crise, que na realidade está lucrando com essa crise. Então, se por um lado há restrição de gastos privados, o que tem ocorrido é uma elevação dos retornos financeiros do setor privado envolvido com assistência à saúde. Esse é um paradoxo, quer dizer, não é que todos perdem, nós não estamos num jogo de perde-perde, nós estamos num jogo de perde do lado público e num jogo de há ganhos do lado privado. É muito importante um evento como esse hoje aqui no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, juntamente com o CONASEMES. A gente tem todos os entes representados, secretários estaduais, secretários municipais, os hospitais, a Ordem dos Advogados, Ministério Público, Tribunal de Contas, e discutir um assunto de interesse que é do Brasil todo, dos 208 milhões de brasileiros. Então, um evento como esse, uma discussão hoje salutar com gente todo do ramo, é muito importante para a gente chegar a um consenso, o que é melhor na área da saúde para o nosso país. Parabenizar o CONASEMES, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pela realização desse evento e que tivemos a oportunidade de discutir sobre o congelamento dos gastos primários previstos na Emenda Constitucional 95 e como que ela repercute diretamente sobre o financiamento da saúde. A discussão foi muito proveitosa, vários caminhos foram apresentados e o que se destacou, na verdade, é a necessidade absoluta de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Bom, gostaria de agradecer o CONASEMES pela oportunidade, pelo convite. É uma oportunidade sempre ímpar e fundamental a gente poder discutir um tema como esse, aplicação mínima em saúde, uma despesa, um gasto, um investimento que afeta tão diretamente a vida de toda a população, um tema tão polêmico que mobiliza opiniões as mais diversas, um assunto que influencia na vida, certo, de todo mundo, de toda a população. Por isso, a relevância de um evento como esse, onde a gente tem a oportunidade não só de falar da perspectiva de cada um, no meu caso, a perspectiva da União, do governo federal, mas também de ouvir de outras perspectivas, da perspectiva dos municípios, da perspectiva dos estados, da perspectiva dos pesquisadores na economia da saúde, dos advogados, da OAB, da Procuradoria da República, ouvir certas mais diversas opiniões, mais diversas visões sobre esse assunto e com isso a gente avançar aí no debate nesse tema tão importante para toda a população. A aplicação dos recursos públicos em saúde decorrentes da incidência da Emenda Constitucional 95 é fundamental para a sociedade brasileira, tanto em relação à aplicação dos recursos de saúde no âmbito dos municípios, dos estados e da União, bem como do necessário debate na sociedade em torno da constitucionalidade dessa emenda. Fórum de debate realizado pelo CONASEMES em dezembro de 2018 é um fórum histórico.
basicamente, sobretudo em relação aos municípios, por dois motivos na área da saúde. É sabido que os municípios estão asfixiados financeiramente do ponto de vista do mínimo constitucional à saúde, prevista para 15%, mas hoje, em média, o município aplica 24% do seu orçamento em ações e serviços públicos de saúde. E essa sobrecarga acontece no momento onde, em 2016, foi aprovada uma emenda constitucional essa, que todos os exercícios contrafactuais, prospectivos ou retrospectivos, sinalizam no sentido da redução do gasto público per capita nos próximos 20 anos, que é o tempo de vigência do novo regime fiscal. Além do mais, o teto da política fiscal, ela vai se dar a partir do congelamento da despesa primária paga total. E ao fazer isso, os analistas de políticas de saúde recomendam aos gestores que eles passem a olhar não apenas a despesa empenhada, mas, sobretudo, a despesa paga e os restos a pagar dispendidos no próprio exercício financeiro. Porque é sobre essa variável que o governo federal vai regular o seu teto de gasto. E isso, de alguma maneira, vai atingir o setor saúde, embora formalmente não haja um teto. Mas, na prática, esse teto é sobre a despesa global, se não bastasse o fato do governo federal ter que fazer outros gastos, por exemplo, na área da Previdência. Então, é um fórum histórico, porque chama a atenção de uma preocupação que é relacionada ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde, em particular o financiamento dos municípios, de modo que foi muito importante estar aqui hoje com gestores, especialistas, usuários, conselheiros de saúde, fazendo um debate que tem por objetivo retomar e garantir os pressupostos constitucionais do Sistema Único de Saúde. O evento hoje foi uma oportunidade interessante de abordar as questões de financiamento, agora com a emenda constitucional de 2016, que vai limitar os gastos com a saúde pública, com o SUS, e foram abordados vários aspectos, inclusive o que a gente precisa fazer do ponto de vista de eficiência para utilizar melhor os recursos daqui para frente também, não só a questão do quanto a gente vai gastar em saúde no sistema de saúde, mas também como a gente pode gastar melhor. Né? Vários aspectos foram discutidos, como representante de um hospital que trabalha sob o regime do PROAD, também nós podemos discutir um pouco a questão do contexto dos hospitais PROAD, dos 5 hospitais de excelência, e da importância desse trabalho que é feito no âmbito do PROAD, no Oswaldo Cruz, que é onde nós estamos hoje, não só o Einstein, mas também o Sírio-Libanês, o Hospital do Coração e o Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, né? Que são hospitais que atendem localmente no SUS, mas também além do atendimento, de agregar volume, né, no atendimento SUS, eles também têm uma participação importante no desenvolvimento, com inovação, com novos processos e com a ajuda de outras instituições, principalmente públicas, no sentido delas terem um desempenho melhor. Olha, foi um prazer para o BNDES estar presente aqui no evento organizado pelo CONASENS. Foi uma oportunidade enorme para a gente se aproximar ainda mais do Conselho, do CONASENS e também do CONAS. O banco está se reestruturando para ter uma atuação ainda maior na saúde, ainda mais proativa. Foi possível aqui apresentar alguns projetos que a gente tem para 2019, 2020, entre eles a organização de redes regionais de saúde em parceria com o BID e o próprio apoio às entidades filantrópicas de saúde que atendem o SUS, e aí com
contrapartida de gestão, contrapartida de melhoria de governança. Então são temas importantes que vão afetar a saúde, e a parceria BNDES, o CONASENS, o CONAS, o Ministério da Saúde é fundamental para que elas possam avançar. Bem, hoje tivemos aqui pela manhã uma importante participação relacionada a ter pesquisadores da área macroeconômica, ter participação da Federação das Filantrópicas e das Santas Casas, a participação do diretor do Hospital Albert Einstein e também professores da academia. Então nós temos aqui uma pluralidade muito forte sobre a condição da análise do impacto da emenda constitucional 95 e que apontou algumas recomendações para que se crie uma agenda construída entre CONAS e CONASEMES no sentido de buscarmos alternativas para o financiamento do Sistema Único de Saúde. Isso torna importante este fórum, no sentido de dar essas contribuições e com isto que a gente possa construir, na proposta que foi encaminhada, criar uma agenda que permita construir questões que viabilizem o Sistema Único de Saúde naquilo que cabe, não só do seu financiamento, mas também aumentar a pauta da eficiência. Antes de mais nada, parabenizar ao CONASENS pela oportunidade dessa discussão e o tema do ajuste fiscal, e é claro, muito relacionado ao ajuste fiscal, a emenda 95, de extrema importância, não só para a saúde, mas para a reforma do Estado como um todo, mas para a saúde é uma oportunidade de discutir coisas mais estruturais. E entre elas é discutir a eficiência do gasto público com saúde no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a emenda ela impõe desafios em termos de financiamento para os próximos anos, ela também oferece a oportunidade de pensarmos tanto o modelo de atenção, o modelo de financiamento e principalmente a gestão dos recursos públicos. Então, hoje eu falei um pouco dessa questão da evolução dos gastos de saúde no Brasil em relação aos outros gastos públicos. É importante dizer primeiro que os gastos públicos em geral no Brasil têm crescido muito em relação ao PIB, ao que a gente produz, a riqueza produzida todo ano. Saiu ali de 10, 12% do PIB, logo após a Constituição Federal de 88, e bateu em 20% do PIB. Eu mostrei que esses gastos vêm crescendo de forma muito forte, 6% ao ano em média, independente de governo. Isso tem sido financiado com aumento de carga tributária e aumento de endividamento público. Portanto, não é sustentável, era preciso parar, estancar essa sangria de aumento de gastos. E aí a gente vai ter que olhar para dentro dos gastos públicos, especialmente os gastos sociais, vamos chamar assim. Ali estão os gastos com educação, com saúde, com previdência, com assistência, entre outros. E a gente tem que voltar a repensar esses gastos. Bom, nesses 2 dias de discussão do terceiro fórum de debates sobre a saúde, principalmente com relação à emenda constitucional 95, a questão do teto dos gastos, a questão fiscal do país, nós saímos aqui com certeza mais provocados, vamos dizer assim. Foram muitas discussões, muitos posicionamentos da área econômica, posicionamento da assistência, ou seja, é o momento de refletir quais os caminhos, quais os avanços e por onde nós devemos trilhar. Tenho certeza que todos os nossos diretores, os presidentes de COSEMES que estiveram aqui e todos os palestrantes contribuíram muito nesse processo. Temos um desafio, discutir a questão do teto dos gastos e a necessidade de atendimento à saúde da população. O CONASEMES marca mais uma vez como uma entidade que está preocupada com o debate nacional de enfrentamento desse desafio numa população que aumenta, numa população que envelhece rapidamente e que demanda por mais necessidades da área da saúde. Com certeza, o futuro será muito importante que essa entidade, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, esteja muito fortalecido para que os gestores municipais tenham os recursos suficientes e necessários para atender o seu planejamento, o seu plano municipal de saúde e fazer enfrentamento junto aos governos estaduais e o governo federal.